Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Resolver a equação diferencial exata xy ao quadrado dx menos 2 menos x quadrado y dy igual a zero. Bem, inicialmente nós vamos recordar alguns detalhes que podem nos ser úteis na resolução desta questão. Por exemplo, nós temos aqui um modelo matemático em que m dx mais n dy igual a zero pode representar uma equação diferencial exata, desde que nós consideremos, ou seja, com m sendo uma função de x e y, e n sendo outra função também de x, y. Agora, se nós tivermos a derivada da função m em relação à derivada de y igual à derivada de n em relação a x, então nós vamos ter uma função, nesse caso específico, uma equação diferencial, que será exata. Nós temos mais uns detalhes que podem ser utilizados. Por exemplo, um modelo de resolução poderia ser que uma equação u com a integral de m dx mais a função φ de y nos garante a resolução desta equação diferencial. E vamos considerar u sendo zero. Tá? Então, depois que nós resolvemos e igualamos a zero a nossa equação diferencial, o resultado será a nossa expressão u, que está destacada aqui. Para resolver essa segunda parte, envolvendo φ de y, nós vamos considerar, então, a derivada da função u em relação a y, que será necessariamente igual à função n. Se nós escrevermos dy vezes n, nós vamos ter a derivada de u, que vai ser igual a n dy, ou seja, depois de trabalharmos com a primeira parte do nosso modelo, ao realizarmos a derivada desse modelo, nós vamos encontrar a segunda parte exatamente da nossa equação diferencial. Considerando ainda que a derivada da função φ de y será φ' de y, e que poderemos chamar de f de y. Logo, se nós quisermos a φ de y, nós deveremos integrar a f de y. Com essas ideias agora em mente, nós vamos buscar a solução para a nossa equação diferencial. Então, começamos primeiro destacando aqui a nossa função m e também a função n. Para que isto ocorra, nós vamos distribuir esse sinal negativo entre o 2 e entre o menos x quadrado y. Vamos lá então, vamos escrever. A função m vai ser igual a x y ao quadrado. Como nós estamos também tendo que comparar as derivadas dessas funções, se fizermos dm em relação a y, dm dy, vamos obter, derivando-se a função y, como nós temos o expoente 2, nós vamos ter 2 que multiplica x, y elevado a 2 menos 1, ou simplesmente y. Agora, escrevendo a função n, distribuindo o sinal negativo, como havíamos salientado, nós vamos ter menos 2 mais x ao quadrado, y. Agora, derivando a função n em relação a x, em função de x, vamos obter a derivada de 2, vai ser zero por ser constante. A derivada de x ao quadrado vai ser 2x, e y nós só repetimos por ser uma forma de constante, se considerarmos x a variável que estamos derivando. Como podemos perceber, 2xy é igual a 2xy. Como elas são iguais, portanto, podemos dizer que esta nossa equação é exata. E sendo exata, vamos nos servir deste modelo para a sua solução. Então, vamos fazer isso agora. Escrevendo, nós temos aqui u, que vai ser igual à integral de m dx, estamos integrando em relação a x, mais a φ de y. Realizando-se a substituição, nós vamos ter, então, u, que vai ser igual à integral
A m de x já sabemos ser xy ao quadrado dx. Então, vamos escrever xy ao quadrado dx. E mais a φ dy. Na sequência, como nós temos aqui y ao quadrado que não será integrado, então vai ser considerado uma constante. Vamos escrevê-la fora do sinal de integração e vamos obter y ao quadrado integral dx e mais a φ dy. Realizando essa integração, vamos recordar aqui um modelo que nos permite integrar esta função. A integral de uma função u elevado a n du poderá ser representada por u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 e mais uma constante c de integração. Pois bem, então, integrando x elevado a 1, nós vamos ter u que é igual a y ao quadrado vezes x elevado a 1 mais 1, que é 2, sobre 1 mais 1, que é 2 também, ou seja, x ao quadrado sobre 2, e mais a φ dy. Agora, para nós continuarmos, se nós recordarmos aquelas ideias iniciais, vamos perceber que, caso façamos a derivada da função u, o que vamos obter vai ser precisamente a função n dy. Então, nós temos aqui a nossa função u já numa preparação para a sua solução. Então, o que nós vamos fazer é repeti-la aqui. Então, u vai ser igual a y ao quadrado, x ao quadrado, sobre 2, e mais a φ dy. Vamos fazer a sua derivada, então, a derivada da função u em relação a y, que vai ser igual a... Bem, derivando y, nós vamos ter y ao quadrado derivado será 2y, vezes x ao quadrado, sobre 2, e mais a derivada de φ de y gerará a φ' dy. Agora, dy vai ser reescrito multiplicando o segundo membro. Simplificamos 2 com o 2. Vamos obter como consequência du como sendo igual a x ao quadrado y dy. Mas, como nós temos φ' dy, que pode ser representado, vamos lembrar aqui, por f dy, então vamos escrever assim. φ' dy como sendo f dy. Então, f dy. E como dy estará multiplicando o segundo membro, dy. Lembrando que toda a expressão, vamos voltar mais um pouquinho aqui. Aqui está. Ó, a derivada de u é igual a n dy. Ou seja, a derivada de u vai ser igual a toda a segunda parcela aqui do primeiro membro da nossa equação original. Então, nós temos aqui como sendo menos 2 menos x ao quadrado y dy. Realizando-se a distribuição do sinal de menos novamente e do dy, vamos obter como consequência, então, x ao quadrado y dy mais f dy, que vai ser igual a menos 2 dy e mais x ao quadrado y dy. Observem nos dois membros da nossa igualdade que x² y dy é igual a x ao quadrado y dy, portanto, podem ser simplificados. E agora vamos resolver fazendo a integral de f dy dy e a integral de menos 2 dy. Mais uma vez, vamos lembrar as ideias iniciais. Vejam só, quando nós temos a integral da f dy dy, o resultado será a φ dy. Portanto, aqui nós vamos escrever φ dy, que vai ser igual a menos 2. A integral da função dy é como se nós pensássemos assim. Vamos até separar aqui para poder detalhar um pouco mais essa ideia. Então, nós vamos ter aqui a integral dy, que pode ser escrita como sendo a integral de y elevado a 0 dy. Agora sim, podemos usar um modelo de integração inicial, ou seja, fazendo a integral de y elevado a 0, será y elevado a 0 mais 1 sobre 0 mais 1.
e mais a constante c de integração. Portanto, esta integral aqui será y mais c. E aí a segunda parte, a segunda parcela da solução inicial foi determinada. Podemos agora escrever já o resultado final, como sendo x ao quadrado, y ao quadrado sobre 2, que é a primeira parcela. E mais, nesse caso é menos, 2y mais c. Lembrando que nós dissemos que a expressão u, ou a função u, é igual a zero, portanto, igualamos toda a função a zero. E assim nós conseguimos obter o resultado desejado. Ok, galera? Dei sua sugestão para que você faça a derivada desta equação que aqui está presente para verificar se ela retorna a equação diferencial original. Ok? Bem, findo mais um breve estudo, desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!